Boa noite. Ao começarmos essa nossa reunião, vamos reiterar que o Evangelho de Filipe é um dos documentos com ensinamentos mais avançados, consequentemente, mais velados e profundos da tradição cristã, que conseguiu manter esses ensinamentos vivos ao longo dos séculos por meio de documentos que foram salvos dos esforços das igrejas para censurar, limitar, evitar que os ensinamentos esotéricos avançados do nosso instrutor viessem a conhecimento do público. Por isso, sendo esses ensinamentos aqui no Evangelho de Filipe ensinamentos esotéricos, nós não podemos nos esquecer que os ensinamentos esotéricos que têm a ver com a vida espiritual avançada, a vida espiritual não é visível, consequentemente, não pode ser percebida pelos órgãos dos sentidos, vistas, tocadas, nem mesmo compreendidas pela mente concreta, a não ser que os nossos instrutores façam um esforço de servir-se de símbolos, alegorias, parábolas mesmo, para nos passar uma ideia do que se passa nos mundos sem forma, nos mundos espirituais, usando linguagem deste nosso mundo. Então, nós precisamos ter sempre em mente isso, que as palavras que estão sendo usadas como uma maneira de nos passar uma ideia do mundo espiritual com exemplos do mundo material. Então, vamos começar agora. Nós paramos da última reunião, que foi, se eu não me engano, no dia 10 de junho, paramos no versículo 94. Estamos agora, então, no 95, que é uma dessas partes do texto que foi um pouco corrompida, então, algumas palavras se perderam. Então, o que nós temos é: Deus criou um jardim-paraíso. O homem viveu naquele jardim. Existem pontinhos de Deus. As coisas que estão no seu coração, pontinhos, provavelmente estão refletindo nossos desejos. Esse jardim é o lugar em que me dirão: coma isso ou não coma aquilo, de acordo com a sua escolha. Então, aqui é um ponto que nós temos que manter bem claro para nós, de acordo com a nossa escolha. Nós temos livre-arbítrio, como é dito no início da Bíblia, no Antigo Testamento. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança com livre-arbítrio. Nós não somos
forçados a fazer isso ou fazer aquilo. Nós temos tendências para escolher as coisas materiais e não as espirituais, porque são as coisas que nós percebemos e que nós nos condicionamos com os nossos órgãos dos sentidos para perceber as coisas do mundo e, com isso, nós estamos sujeitos a considerável influência das coisas materiais. As coisas materiais são percebidas pelos órgãos dos sentidos e fazem parte da nossa experiência desde a mais tenra infância. E todos nós recebemos uma herança da mamãe, do papai, dos avós, dos outros parentes, desde a nossa tenra infância, e todas essas pessoas, em maior ou menor grau, eram pessoas provavelmente não iluminadas e, portanto, sujeitas aos condicionamentos do mundo material, sendo o mais, vamos chamar de nocivo, o mais nocivo, esses dois pontos, nos considerarmos como sendo o nosso corpo, a nossa personalidade, e dois, em consequência disso, aceitar que todos nós estamos separados. Porque se nós formos o corpo, cada um tem um corpo separado. Então, a noção da separatividade vai atrelada à nossa concepção que nós somos aquilo que nós percebemos, ou seja, o nosso corpo. Então, essas duas premissas errôneas, vamos assim dizer, fazem com que tudo mais que a gente vem aprender esteja maculado por essas crenças errôneas, que nós somos separados e que nós somos o corpo, e, consequentemente, que nós estamos sujeitos a envelhecer e morrer. Enquanto que nós aprendemos na vida espiritual, nos ensinamentos mais profundos de Jesus, como logo no início do Evangelho de Tomé, que nós já estudamos, é dito que quando nós alcançamos a gnose, nós não vamos mais experimentar a morte. Experimentar a morte significa estarmos cientes de que nós vamos morrer, em vez de estarmos cientes que o nosso corpo físico vai morrer. Então, quando nós temos um sistema intelectivo, um sistema da mente de cognição, em que o fundamento, a base, é uma informação errada, todas as outras inferências estarão corrompidas por aquele erro original. Não é pecado original, é um erro original de nos querermos ser o nosso corpo, que nós não somos o nosso corpo, nós temos o nosso corpo. Nós não temos uma alma, nós somos a alma. Então, isso são conceitos que causam uma terrível dor de cabeça para as pessoas aceitarem e depois começar a colocar todos os conceitos da vida, especialmente a vida espiritual, no seu próprio nível.
Então, as coisas que estão no seu coração provavelmente estão afetadas pelo nosso desejo. Então, esse jardim é uma alegoria, que o nosso mundo é um jardim. Esse jardim é o lugar em que me dirão: coma isso ou não coma daquilo, de acordo com a sua escolha. Isso é muito importante. Nós temos a escolha. E o comer aquilo deve ser entendido como absorver. Não é comer com a boca, é comer, absorver com a mente. Então, a nossa concepção do mundo, as nossas escolhas vão formar um império intelectivo que vai nos oferecer um modelo para o entendimento, a concepção que nós temos da vida neste mundo. Então, este é o lugar em que comerei todas as coisas, pois ali está a árvore do conhecimento. Nós vamos comer não frutos materiais, nós vamos absorver conhecimento com a nossa mente. É isso que é o importante, que nós que recebemos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse fruto é a mente. A mente permite que a gente absorva aquilo que vamos dizer, chamado de bem e de mal. O que é o bem e o mal? É aquilo que o bem que nos aproxima cada vez mais do nosso objetivo de vida no mundo material, que é resgatar a consciência de quem nós realmente somos. E quem é que nós realmente somos? Nós somos o Filho de Deus. Aspectos desse o Filho de Deus, que é um só, é unigênito, como é dito na Bíblia, e a gente não capta bem o significado. Unigênito significa o único gerado. Então, Deus só gerou um filho. E esse filho é o Cristo, é a vida una. Essa vida una, esse filho espiritual, a continuação do Pai Celestial, que então vem a este mundo com diferentes veículos para manifestação em níveis cada vez mais densos, até que finalmente, no plano material, recebe esse veículo de carne, que é o nosso corpo, com o qual nós acabamos nos identificando e acreditando que nós somos esse corpo, e como esse corpo envelhece e está sujeito a doenças, ele, mais cedo ou mais tarde, vai morrer. Mas é o corpo que vai morrer, não somos nós, porque nós somos espírito, e espírito é eterno, é para sempre, é um com o todo, com Deus, com a fonte de tudo que existe. Então, como nesse lugar, nesse chamado jardim, mas na verdade é nesse ambiente em que nós nos manifestamos nesse mundo material, nós recebemos esse fruto do conhecimento do bem e do mal, que é a nossa mente. Então, ali está a árvore do conhecimento, a nossa mente.
foi ela que matou Adão, porque Adão fez escolhas errôneas. Ele escolheu se identificar com o corpo, a tal ponto que achou que ele e Eva estavam despidos. Mas ele, Adão e Eva, não estavam despidos. Os corpos deles estavam despidos. Então, você vê, a linguagem identifica aquilo que a gente acredita que é. Então, a identificação de Adão e Eva com o corpo levou-os a morrerem no sentido da sua identificação corpórea. Então, esse fruto da árvore do conhecimento matou Adão. Mas aqui a árvore do conhecimento faz com que o homem possa viver, no sentido de que ele pode adquirir o conhecimento mais profundo de quem ele realmente é, que ele é uma expressão do Filho de Deus, que é Espírito e, consequentemente, é eterno e, assim sendo, não morre. Esse conhecimento permite que a pessoa aceite trocar o seu casaco de carne quando ele fica muito rotozinho, muito fraquinho e causando dificuldades para a nossa interação nesse mundo material, a gente descarta esse casaco de carne que nós temos, velho, cansado, doente, e aguardamos receber um novo, novinho em folha, que a gente poderá, no seu devido tempo, voltar a usar para nos servirmos dele para o nosso grande propósito. Qual é esse grande propósito? Expandirmos a nossa consciência até alcançarmos a consciência de quem nós realmente somos. Consciência não é conhecimento intelectivo. Todos nós temos o conhecimento intelectivo de que nós somos um aspecto do Filho de Deus. Mas isso é um conhecimento intelectivo, não é um conhecimento vivencial. Porque quando nós tivermos esse conhecimento vivencial, nós seremos inteiramente diferentes. E daqui a algumas passagens do nosso texto, nós vamos ver o que Filipe escreve como sendo o reino dos céus, ou o reino de Deus. A lei é uma árvore que tem o poder de conceder o conhecimento do bem e do mal. A lei que nos dá a consciência atrelada à nossa mente, a mente concreta, que nos possibilita interagir com as coisas que são percebidas pelos nossos sentidos, mas também aquela mente superior, a mente divina, o Espírito Santo, que nos permite conectar com o conhecimento espiritual, que começa com o Espírito Santo e tem mais 2 níveis de conhecimento vivencial. Ela nem o removeu do mal, nem o colocou no bem, mas fez com que morressem aqueles que comeram o seu fruto, o fruto que leva a nos identificar com o nosso corpo físico. Então, a nossa mente está aberta. Nós somos livres por escolher aquilo que é chamado do bem e chamado do mal. O que é o bem e o mal? O bem é tudo aquilo que nos aproxima da nossa meta última,
que é voltarmos para a casa do Pai, expandirmos a nossa consciência até que nós possamos levar a nossa consciência aos níveis mais elevados do nosso ser, que é o nível búdico, ou seja, da consciência crística, e mais acima ainda da consciência átmica, a consciência do espírito puro, que é poder, que é a capacidade de levar adiante tudo aquilo que é decidido do alto nos níveis inferiores. Então, a morte se originou quando foi dito, coma isso e não aquilo. E a gente acreditou em fake news da serpente, como é apresentado na alegoria do Jardim de Éden. Essa alegoria nos diz se nós comermos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a serpente diz, nós seremos como deuses e podemos ser como deuses se nós usarmos a nossa consciência superior, nos aproximando, expandindo a nossa consciência cada vez mais, até alcançarmos os níveis de consciência mais elevados, que são os espirituais mais sutis. Porém, nós também podemos comer aquilo que nos leva ao mal. O mal é aquilo que nos leva para a ilusão da separatividade, de que nós somos um corpo em vez de termos um corpo. E ao acreditarmos nessa fake news que somos o corpo, nós vamos sofrer quando o nosso corpo físico estiver debilitado e acabar morrendo, porque nós nos identificamos com aquilo que temos, em vez de nos identificarmos com aquilo que somos. Esse é o grande dilema do bem e do mal, nossa mente. Vocês gostariam de fazer alguma observação, pergunta? Então, vamos continuar. A crisma é superior ao batismo, pois foi a partir da palavra crisma que fomos chamados de cristãos. E certamente não por causa da palavra batismo. E é por causa da crisma que o Cristo recebeu seu nome, porque o Pai ungiu o Filho ungiu os apóstolos e os apóstolos nos ungiram. Aquele que foi ungido tem tudo. Ele tem a ressurreição, a luz, a cruz e o Espírito Santo. O Pai lhe concedeu isso na câmara nupcial e ele aceitou. Bom, aqui nós estamos vendo, então, uma avaliação, vamos dizer assim, qualitativa dos diferentes sacramentos que nos foram, vamos dizer, não foram concedidos, mas que foram trazidos para a nossa tradição por Jesus. E esses sacramentos, na sua ordem crescente de poder, são o batismo, a crisma, a Eucaristia, a redenção e a câmara nupcial. O batismo é o primeiro passo. O batismo, nos primeiros tempos, quando Jesus era o grande oficiante desses sacramentos para seus seguidores,
o batismo era o primeiro passo. Era concedido às pessoas que já adultos, eu enfatizo isso, essa questão de batismo de criancinhas, de bebês, só veio a ocorrer depois do início do protestantismo, da reforma protestante, em que a Igreja Católica Romana, temerosa que os protestantes viessem a batizar as crianças, a batizar os seus crentes, passaram a recomendar o batismo das crianças. Então, quem era seguidor da Igreja Católica Romana passou a batizar as criancinhas pequenininhas para que posteriormente não pudessem ser batizados pelos protestantes. Então, no início, o verdadeiro batismo era concedido como um ritual de entrada dentro do grupo dos cristãos. E só era concedido para aquelas pessoas depois de 3, 5 ou mesmo 7 anos, dependendo dos grupos, que tinham demonstrado compromisso com seguir os ensinamentos do mestre, viver de uma forma que fosse compatível com os ideais dos grupos cristãos. Então, só depois era como uma iniciação esse primeiro sacramento do batismo, depois de 3, 5 ou mesmo 7 anos de observação. Aí, então, eram batizados, e aqueles batizados, como é dito, que o Pai ungiu, batizou, o Filho ungiu os apóstolos nos ungiram. Então, houve uma cadeia de transmissão da capacidade de levar adiante aqueles rituais iniciáticos, rituais que permitiam a expansão de consciência. Mas, para isso, as pessoas tinham que demonstrar que estavam preparadas. Então, ele foi ungido. Aquele que foi ungido tem tudo. A sua primeira unção, o batismo, mas tem outros. Aquele que tem ungido tem a ressurreição, a luz, a cruz e o Espírito Santo. Vamos começar aqui pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, então, era como que uma ativação da capacidade de captação da realidade pela mente superior, pela mente espiritual, a mente abstrata, que é chamado na tradição cristã de Espírito Santo. Eu acho que o termo Espírito Santo traz uma conotação que é algo separado da gente. Mas o Espírito Santo não é uma entidade separada. O Espírito Santo é um aspecto de todas as pessoas, cristãos e não cristãos, bonzinhos e mauzinhos. Todos têm o Espírito Santo como parte do seu ser, só que para grande parte das pessoas, o Espírito Santo, o Filho de Deus, Cristo em nós, e o Pai em nós, aquilo que nós chamamos na tradição oriental de Atma, o Espírito puro em nós, isso é sempre em nós, o Espírito puro em nós, Cristo em nós, o Espírito Santo em nós. Isso
deve ficar muito, muito claro em nossa consciência para sobrepor-se aos condicionamentos errôneos de que a parte superior, a tríade espiritual em nós é algo externo, alheio, fora de nós. Não é. Tudo isso faz parte de nós mesmos. Então, o Pai concede essas capacitações na Câmara Nupcial e ele aceitou. Vamos falar sobre a Câmara Nupcial mais adiante. Então, agora só é mencionado, mas vamos deixar claro que a Câmara Nupcial era a iniciação ou o sacramento mais avançado que era conferido por Jesus a poucos dos seus discípulos avançados, que conferiam uma expansão de consciência muito, muito ampla. Alguma pergunta? Alguma observação? Luiz Alberto, por favor. A voz está boa? Ótimo, ótimo. Tá. Eu queria voltar atrás naquela observação que o senhor fez, muito, muito interessante, sobre essa, vamos dizer, a queda Adame seria vamos dizer assim, concepção de que a gente é matéria. Aí eu me lembrei de uma obra que foi meu início da minha caminhada espiritual nessa encarnação, e foi uma obra de Omaha Mikhail Ivanov. Por isso eu gosto muito e comprei quase todos os livros dele. E o nome da obra é Sexo, o Dragão Alado. Essa obra, ele diz que quando os ascetas, digamos assim, deixam de usar as energias do corpo, eles ficam semelhantes a uma corrida de barco e tem que passar por uma determinada boia, e alguns postulantes voltam no meio do caminho e terminando sem passar por ali. Aí ele compara que o dragão alado seria os nossos instintos. Então, a gente ia dominar os instintos e, dominando os instintos, nós íamos alçar voo. E, partindo dessa premissa aí, eu comecei a ver outras obras e montei na minha mente, erradamente ou certo, o seguinte, que a função exatamente dessa de comer essa fruta e vir para o plano físico seria a gente dominar os 5 elementos. Dominando os 5 elementos, que são água, ar, terra, fogo, os 4 elementos e o elemento astral, né? Dominando esses 5 elementos, nós, sim, nesse ponto, estaríamos, vamos dizer assim, fazendo o que você está dizendo, que é subir para o alto. Por quê? Nós fizemos o dever de casa. Nós vamos chegar ao alto, mas partimos dessa roupagem, e nós temos aqui essa roupa provisória, né? E vamos dizer assim, fizemos um bom uso dela, dominamos os 5 elementos. E isso aí, e alguns mestres colocam, e o Omaha Mikhail Ivanov, ele é muito simples, ele não entra em detalhes esotéricos, né? Ele dá o feijão com arroz. Nesse negócio da corrida, eu acho que ele coloca muito bem isso para a gente, e isso ilustrou bem esse negócio de comer o fruto, mas essa comida realmente tinha que acontecer para nós, os espíritos, escolher o caminho hominal, né? Tem os espíritos que poderiam escolher o caminho angélico, outros dos devas, e nós o caminho hominal. Então, esse vai ter aí aquela historinha que algumas iniciações colocam, algumas ordens esotéricas, é o bom conhecimento do mapa astral para que a gente possa conhecer e dominar bem os nossos instintos. É uma observação aí. Valeu. Aí digo o que eu acho a respeito. Luiz Alberto, você
é uma pessoa que estudou muito, leu muito, e então você fala sobre todos esses assuntos com bastante liberdade, e é muito importante a gente passar para as outras pessoas que tudo isso são símbolos, tentativas de nos fazer entender com a nossa mente concreta aquilo que está além da percepção dos sentidos. Então, isso é feito de forma simbólica. Somente com o uso de símbolos, como nós estamos vendo ao longo do nosso texto aqui, é possível passar uma ideia para nós do que se passa nos planos superiores da nossa consciência. O processo de progresso espiritual é um processo de expansão de consciência, que nos permite, então, captarmos, aparentemente com a nossa mente concreta, aquilo que transcende a mente concreta. Então, é uma missão quase que impossível. É algo extremamente laborioso que requer essas tentativas de criar imagens para nós do mundo material que nos deem uma ideia do que é no mundo espiritual. Então... Deixa eu botar uma observação nisso aí interessante, que é o seguinte. Uma vez eu pensei a respeito da perspectiva, e o ser bidimensional é o ser que vive num plano. Ele, para entender a terceira dimensão, é onde eu, o senhor e todos nós estamos, ele traça uma perspectiva. Só que a perspectiva, na verdade... A perspectiva, desculpe, o seu som desapareceu, Luiz Alberto. A sua imagem foi congelada e o som desapareceu. A internet dele parece que caiu, né? Alguma coisa, talvez ele tenha saído para tentar arrumar o problema técnico. Alguém gostaria de fazer outra observação ou pergunta? Dorival. Pois não, Dorival. Os 4 sacramentos, né? E a gente, o 5º, 6º e 7º, nós falamos bastante até a câmara nupcial, né? Que a gente já, da outra vez, tinha comunicado, isso pode estar já numa área não na matéria mais, e sim sem forma, no lugar sem forma, né, que seria nesse plano mental superior, né? Daí em frente eu estaria caminhando para encontrar mais um sacramento, né? Sempre expandindo, né? Os sacramentos de Jesus são 5. O batismo, a crisma, a eucaristia, a redenção e a câmara nupcial. Então, esses 5 sacramentos equivalem, vamos dizer assim, às 5 iniciações que nos levam até o nível de mestre de compaixão e sabedoria. Agora,
é dito que existem outras iniciações das quais nada nós sabemos, porque pertence ao mundo sobre-humano, que tem a ver com aqueles seres avançadíssimos que não só alcançaram a libertação do sofrimento e se tornaram mestres de compaixão e sabedoria. Esses são aqueles que alcançam a quinta iniciação e optam por ficar na esfera terrena, tomando um corpo físico periodicamente para ajudar a família humana como um ser humano. E o ser humano, no caso, é quem adota um corpo físico. Porém, nós sabemos da tradição sabedoria que, ao alcançar a quinta iniciação, aquele que alcançou a quinta iniciação pode optar entre 7 diferentes alternativas, sendo que uma delas é permanecer como mestre de compaixão e sabedoria, adotando periodicamente um corpo humano para ajudar a família humana como um ser humano. Por exemplo, é possível também ajudar a família humana sem um corpo humano, se tornando um Nirmanakaya, aqueles seres que têm um corpo sutil. Como é esse corpo sutil, nem vamos fazer especulações, mas que pode ajudar pessoas especiais, avançadas, sem aparecer com nenhum corpo humano, mas dando instruções diretamente para as suas capacitações mais elevadas, de mental abstrato para cima. Mas nós estamos entrando aqui num terreno que não foi mapeado dentro do conhecimento típico da humanidade. O que nós temos de mais próximos aqui é esse livro aqui, A Vida do Iniciado, de Geoffrey Hodgson, que era um iniciado e deixou escritos que foram usados após a sua morte para tratar desse assunto. Também o seu outro livro, Luz do Santuário, tem muita informação a respeito da vida daqueles que seguem o caminho, os aspirantes, aqueles que foram aceitos como discípulos pelo mestre, os filhos do mestre que tiveram uma primeira iniciação, 1, 2, 3 vezes a primeira iniciação, depois uma segunda iniciação, terceira, quarta, até alcançarem a quinta iniciação, que os colocam num patamar inteiramente diferente. E ele vai optar por qual caminho que ele vai querer continuar, porque a expansão de consciência não tem limites, pelo menos conhecidos por nós. Então, mesmo aqueles que alcançaram uma quinta iniciação vão expandir a sua consciência em diferentes níveis e nós sabemos pouquíssimo a esse respeito. Nós temos que ser mais pragmáticos e nos preocuparmos com o terreno que está diante de nós, que é sermos aceitos como discípulos do Mestre para nos prepararmos para a primeira iniciação. Então, vamos olhar aquilo que está ao nosso alcance, de sermos aceitos como discípulos e alcançarmos uma primeira iniciação.
Obrigado, Raul. Você me desculpe, você desapareceu nosso, do nosso contato aqui. Aí o Dorival entrou em cena. Continuamos, então? Agora tem uma frasezinha que é lapidar para nós. O Pai está no Filho e o Filho no Pai. Isso é o reino dos céus. Gente, meu Deus, o que isso quer dizer? Quer dizer uma coisa muito simples. A união em consciência. Quando na consciência do Filho, do ser humano, ele se vivencia, sente, sabe, tem uma capacidade de contemplação. Eu estou evitando a palavra perceber. Perceber tem a ver com os sentidos, tem a ver com a mente concreta, que nos coloca no plano de consciência do mundo material. Não, aqui nós temos que imaginarmos, se não podemos vivenciar agora, de estarmos no Pai e o Pai sabermos, vivenciarmos que o Pai está conosco, então nós temos que nos ater à linguagem. O reino dos céus é o estado de consciência de unidade em que nós, seres humanos, o Filho, vivenciamos que somos unos com o Pai e temos a consciência de que o Pai é uno conosco. Então, é a consciência da unidade. O reino dos céus é a consciência da unidade. Alguma observação, pergunta? Dorival, quer falar alguma coisa? O que dá para ver, o que estou entendendo é que o Pai e Filho é um só. E como estamos, o Filho, que é o Cristo, está dentro de nós, nós temos que também ser uno. E estamos trabalhando para isso, com a expansão da nossa consciência. Mas você vê, isso, eu acho que a maior parte de nós, inclusive eu, nós falamos a esse respeito, nós já lemos a esse respeito, ouvimos falar a esse respeito, mas é bem provável que nós não tivemos ainda a experiência consciencial disso. E o reino dos céus é expandirmos a nossa consciência para vivenciarmos a realidade da unidade. Isso que é o reino dos céus. Eu lembro a vocês algo que já chamei muitas vezes a atenção, de procurarmos conhecer a experiência dos místicos e a experiência daqueles que tiveram uma experiência de quase morte. Se sentiram morrer e tiveram a consciência do outro lado, e o que eles dizem sobre a consciência do outro lado é um mundo de amor, um mundo de paz, um mundo de união. Absolutamente indescritível em termos das nossas experiências desse mundo, porque é tão maravilhoso que transcende esse mundo. A tal ponto que há muitas mães que têm essa experiência de quase morte, se veem do outro lado, depois dessas experiências, elas
não querem voltar, querem permanecer lá, apesar de ter filhos jovens. E o amor de mãe é um amor que dificilmente um homem vai conseguir ter esse tipo de experiência. O amor de mãe é algo verdadeiramente amor, em que as mães conseguem se doar inteiramente para os filhos, para o bem do filho. Então, do outro lado, a experiência é tal que elas preferem ficar lá, em vez de voltar para cuidar, ajudar os seus filhos, mesmo quando são filhos pequenos. Tal é o poder da bondade, da paz, da bem-aventurança na unidade do outro lado. Então, isso é o reino dos céus. Observação? Pois não, a nossa busca é ter esse contato e essa experiência individual, não tem jeito, né, de ser com outro, né? Ela é individual. E agora, aí tem essa seria uma verdade. O encontro da minha verdade seria esse contato com o mundo sem forma. Veja só, Dorival, eu falei da experiência de místicos, de yogis, de quase morte, mas existe outro tipo de experiência, que é da meditação profunda, realmente profunda, em que nós conseguimos aquietar inteiramente a nossa mente concreta e ela, ao cessar os seus movimentos, abre espaço para aquilo que está mais em nosso interior. Nós dizemos que está no alto, mas, na verdade, que está no âmago do nosso ser, possa se manifestar em nossa consciência de vigília. É algo que as pessoas que alcançam essa experiência de meditação profunda, de total aquietamento da mente, permitindo que o que está por trás, dentro do nosso ser, se manifeste em nossa consciência, venha a ser algo que nos arregala os olhos, que conforta o coração, que nos dá aquela determinação. É isso, eu vou continuar, esse é o caminho, isso é a meta que eu quero. Não de vez em quando, em meditação profunda que ocorre com pouca frequência, eu quero viver isso 24 horas por dia. E é possível. Os mestres vivem nessa realidade 24 horas por dia. Nós também viveremos, mas nós temos que passar por todo aquele processo de aprendizado, parte do qual é indicado nesses textos mais avançados da nossa tradição esotérica. Obrigado, Raul. Pois não. Continuamos? O senhor falou bem. Alguns alcançam o reino dos céus rindo e saem felizes. O cristão que mergulha na água volta como senhor de tudo, porque ele não considera o batismo como um jogo, uma brincadeira. Ao contrário, ele despreza este mundo mutante, o mundo material, em prol da realeza dos céus. Céus, veja só, é um termo genérico tentando nos dar uma ideia do que é transcender a consciência limitada da separatividade que nós temos no mundo material da percepção dos sentidos.
Se ele desdenha o mundo e o despreza como um jogo, ele aparecerá rindo ao voltar da experiência do sacramento. Aqui é mencionado o primeiro sacramento, que é o batismo, mas é o primeiro. Ainda tem um segundo, um terceiro, um quarto e um quinto na tradição da qual nós temos algum conhecimento. Alguma observação ou pergunta? Raul, Pois não, Lília. eu não sei, eu pediria para que tu pudesse falar um pouco mais sobre isso, porque existem muitas tradições que falam muito de disciplina, austeridade, uma situação assim mais rígida, né, de se alcançar essa libertação, vamos falar assim, né? E algumas pessoas falam assim dessa situação mais como está colocado aqui. Então eu estou um pouco na dúvida assim, se aqui ele está afirmando, né, que tem uma eu particularmente gosto, né, dessa parte. Eu me lembro que tem uma parte que é atribuída pelo menos a São Francisco de Assis, né, que ele diz que não se chega a Deus senão rindo e dançando, né? Então assim, meio que fica diferente de algumas tradições que são muito austeras, né? Disciplina, renúncia. Então, gostaria que tu desse falar alguma coisa sobre isso, assim, eu acho importante. Lília, esse conhecimento normalmente é dado por aqueles que estão capacitados para isso, ou seja, aqueles que já receberam todas as iniciações, que têm todas as experiências de cada degrau do caminho, de todas os requisitos para serem aceitos em cada nível. Eu mencionei hoje, antes, que na verdadeira tradição cristã dos primeiros tempos, como ensinada e praticada por Jesus, e depois da sua passagem pelos seus apóstolos e continuadores mais próximos, que para ser aceito como cristão, recebendo esse primeiro sacramento do batismo, que os postulantes tinham que ficar 3, 5 ou 7 anos, dependendo do grupo, em observação. Então, eles tinham vários requisitos de comportamento, de mudança. Mudança é a palavra de toque sempre. Nós todos nós, eu e cada um de vocês, está condicionado por certos valores que nos foram incutidos pelos nossos pais, avós, parentes, amigos, professores, pela sociedade, pelos valores sociais. Então, nós absorvemos muita coisa, muito, vocês me perdoem por dizer isso, muito lixo, que nós absorvemos muito, a palavra que se usa muito na atualidade, muita fake news, muita bobagem, muito erro, nós absorvemos como sendo crenças. Com essas crenças, nós criamos certos condicionamentos que fazem com que a gente passe a agir no mundo, a maior parte do tempo,
em piloto automático. A gente nem pensa, responde, é aquela resposta automática. Se fala-se uma coisa, a gente responde outra. Se nos agride, a gente não leva desaforo para casa. Tá? Tem toda uma série de condicionamentos automáticos que nos tornam prisioneiros desse mundo. Então, em todas as tradições, inclusive na tradição cristã, é necessário muito trabalho para mudar os nossos condicionamentos, que têm a ver com nossas crenças, e as crenças podem ser retrabalhadas. A sociedade teosófica, a amor, vários organismos que procuram facilitar o caminho espiritual, ensinam toda uma série de regras. A tradição iógica, a tradição budista tem toda uma série de regras. Por quê? Porque a gente precisa retirar o lixo da nossa mente concreta e colocar em seu lugar as preciosidades das virtudes. Então, à medida que a gente começa a fazer progresso nessa transformação interior, a gente começa a se dar conta, meu Deus do céu, como eu era pesado, como eu era chato, como eu era agressivo, como eu era toda uma série de limitações que nós tínhamos antes. Nós temos que ser muito honestos conosco mesmo. Na vida espiritual, isso é absolutamente essencial. Então, a leitura de Luz do Santuário e desse outro livro, A Vida do Iniciado, com a experiência de um iniciado, Geoffrey Hodges, e também os livros de Blavatsky, outra iniciada, vão nos indicar aquelas mudanças que nós precisamos efetuar para conseguirmos progredir no caminho espiritual. Mas aí vem aquele ponto que você falou, Lília, de que algumas tradições dos verdadeiros santos da Igreja, dos verdadeiros místicos, vamos dizer assim, mostram que é um caminho de alegria. Alegria porque, à medida que a gente tira o lixo que está na nossa mente e deixa aflorar as virtudes, as alegrias da sintonia com o divino em nós, essa sintonia, obviamente, produz grande alegria para nós. Quando a gente começa a se dar conta que é dando que se recebe, isso são termos usados, mas muito repetidos pelos grandes santos da tradição cristã e de outras tradições também. E à medida que a gente começa a vivenciar isso, que alegria! A gente passa a ser como a gente vê nos filmes e em reuniões, os lamas tibetanos. Eu acho maravilhoso essas reuniões que mostram lamas tibetanos, porque nós estamos vendo pessoas que estão... Desculpe, está aparecendo aqui... Vocês estão vendo algum sinal aqui no texto? Um quadro com sinal? Vocês estão vendo? Não, está tudo normal, Raul. Hein? Está tudo normal. Para mim, pelo menos, não sei para os outros, para mim está tudo normal.
Tá ótimo. Então, isso é só coisa que está me incomodando, não está incomodando vocês, então vamos continuar. Então, Tudo normal, professor. Tudo normal. então, à medida que a gente vai tirando esse lixo mental, na verdade, lixo cultural da nossa cultura, inclusive familiar, a gente vai sentindo mais leve e vai começando a expressar aquela alegria profunda em nós que faz com que a gente fique rindo à toa, como bobo. Tá? É alegria constante, alegria de compartilhar. Então, você tem razão, mas isso já é resultado de progresso espiritual. E à medida em que a pessoa se engaja nesse processo de limpeza interior, começa a se sentir mais leve, vê que toda uma série de limitações autoimpostas antes eram limitações culturais que não têm nada a ver com a verdadeira espiritualidade. Continuamos? Obrigada. Então, o cristão que mergulha na água volta como o senhor de tudo, porque ele não considera o batismo como um jogo. Ao contrário, ele despreza este mundo mutante de mudanças. Veja só, o mundo é governado pela nossa mente concreta e o ego pintando e bordando na nossa mente, em nossa vida, ele acha que isso aí pode ser uma brincadeira. Ao contrário, ele despreza esse mundo material e que está sempre mudando, em prol da realeza dos céus. Os céus é o estado de consciência do espiritual, daquilo que nos traz liberdade, alegria, paz. Se ele desdenha o mundo e o despreza como um jogo, ele aparecerá de volta do ritual do batismo, que equivale a uma primeira iniciação, rindo. Continuamos? Assim é também com o pão e o cálice, e a crisma, apesar de haver outro superior a esse. Então, o pão, que seria equivalente já à terceira iniciação da Eucaristia, o pão e o cálice para segurar o vinho, que simbolizam o pão, simbolizando o corpo de Cristo, e o cálice com o vinho, simbolizando o sangue, mas não é um sangue material, não é um corpo material, é aquilo que foi usado de material para os objetivos espirituais, de o sangue simbolizando a vitalidade que circula por todo o nosso corpo físico, que também seria uma vitalidade que circularia pelos nossos veículos espirituais. E veja só, essa vitalidade nós sabemos das tradições orientais pelos nadis dos diferentes circuitos energéticos em nosso corpo. Então, o ser humano tem diferentes circuitos energéticos vindo do cóccix, da base da nossa coluna vertebral, e indo os principais nadis ao longo da coluna vertebral até o centro
da cabeça. Então, esse é o caminho em que o sangue simbólico, o sangue de Cristo simbólico, circularia para ativar os nossos, vamos dizer, sistemas de captação da realidade espiritual que não são os órgãos dos sentidos. Então, há outros sacramentos mais avançados, superiores aos do batismo, da crisma e da Eucaristia. São os sacramentos da redenção e da câmara nupcial. Alguma observação ou pergunta? Continuando, então. O mundo foi criado por engano, porque aquele que o criou queria fazê-lo imperecível e imortal. Ele não conseguiu realizar o seu desejo, pois o mundo nunca foi imperecível e tampouco aquele que fez o mundo. Portanto, as coisas não são eternas, mas os filhos são. E aí a maior parte das pessoas começa a dizer: estou sentindo uma dor de cabeça agora. Que negócio é esse? As coisas não são eternas, mas os filhos são. Nada será capaz de tornar-se eterno se não se tornar primeiramente um filho. Mas aquele que é incapaz de receber não será muito mais incapaz de dar? Então, vamos ver. O filho é o Filho de Deus. Somente aquilo que é eterno pode fazer estender de si, não é criar de si. Né? O nosso linguajar corrente, às vezes, é introduzido em alguns textos sagrados e aí causam confusão posteriormente. A gente acredita que Deus criou o mundo. Deus não criou o mundo porque o termo criar tem a ver com algo de separatividade. Um criador usual aqui no nosso mundo pega as matérias-primas que ele vai usar para criar a sua obra, as coloca junto de acordo com um determinado modelo, e aí ele diz: eu criei esse boneco, esse carro, esse banco, isso, esse aquilo, esse livro. Então, pega coisas externas e faz uma coisa externa. Então, a criação está separada do Criador. O Filho, Deus, não cria, ele emana de si. Então, como Deus é o todo, Deus, o todo, decide emanar de si algo. E ao emanar, o que ele emana, no caso, o seu filho, não está separado dele. Isso, para nós, é uma dor de cabeça para a gente conceber isso. Deus não cria no sentido humano de uma coisa separada. Ele emana de si. Então, o que ele emana está ligado a ele. Por isso que o Pai e o Filho são um, e isso é o reino dos céus. Isso é o conceito do paraíso, do reino de Deus, reino dos céus, o estado de consciência do Pai e do Filho. Então, o imperecível é o Filho, é aquilo que é emanado, estendido da fonte de tudo que existe, a qual nós chamamos de Deus.
Eu acho bom a gente se acostumar com esse linguajar, o todo que nós chamamos de Deus, porque normalmente o cristão tende a falar de Deus com uma conotação em sua mente de que Deus é um ser. Esse ser, Deus, está lá e nós estamos aqui, o que não é verdade. Nós estamos em Deus. Paulo, o grande apóstolo, o seguidor, o principal seguidor de Jesus, disse: pois nele nos movemos e temos o nosso ser. Então, nós nos movemos em Deus. Nós estamos no mundo que é uma extensão de Deus. Temos o ser, a vida una, que é parte de Deus. Então, isso requer muito chacoalhar em nossa consciência a falarmos, pensarmos na unidade com o linguajar e o condicionamento que nós temos da separatividade. Então, as coisas não são eternas, as coisas materiais não são eternas, mas os filhos são. Não os nossos filhos terrenos, que nós associamos como sendo os corpos. Os filhos são os filhos de Deus, que são as expressões divinas no interior de cada um de nós. Então, exigindo outra vez que a gente use essa linguagem limitativa que expressa coisas do mundo que nós conhecemos, o mundo material, o mundo da separatividade, para dar uma ideia do mundo da unidade com a ausência de uma terminologia apropriada para expressar a unidade, a totalidade, a eternidade. Vocês gostariam de fazer alguma observação? Vamos continuar, então, o último aforismo de hoje. O cálice da oração contém vinho e água, já que foi indicado como símbolo. Eu coloquei em negrito aqui para enfatizar, a gente se lembrar. Não é uma realidade, é um símbolo. O símbolo do sangue com o qual se realiza a ação de graça. Então, água e vinho, que seriam os elementos para esse sacramento da comunhão, né? Simbolizando esse símbolo do sangue. O sangue traz vitalidade, seria a vitalidade que correria ao longo do nosso corpo, representando a ativação da corrente de força divina em nosso corpo físico. Ele está pleno do Espírito Santo e pertence ao homem inteiramente perfeito. Então, esse símbolo da ação de graça está pleno do Espírito Santo, está pleno da mente divina em nós, que nos une em consciência com o divino em nós. E ele pertence ao homem inteiramente perfeito. É aquele que já não é mais prisioneiro da ilusão da separatividade, do mundo do eu e meu. Eu quero isso para mim, isso é meu, eu comprei com o meu dinheiro. Não.
é outra mentalidade, é a mentalidade da unidade, da generosidade, da amorosidade. Quando bebermos figurativamente desse cálice, estaremos na plenitude. A plenitude, eu mencionei para vocês em outras ocasiões, é uma palavra que era muito usada nos primeiros tempos pelos gnósticos, porque plenitude em grego é pleroma. Então, a plenitude, a totalidade que nós conseguimos absorver em nossa consciência, não é absorver numa consciência pequena, é simplesmente expandir a nossa consciência para abarcar esse conceito de plenitude, da unidade em que nós vivemos e somos e nos movemos, que é o todo, que é Deus. Então, isso, quando a gente fala sobre isso, às vezes até dá uma vontade da gente dar uma risadinha, mas, meu Deus do céu, como é que eu posso ser uno com Deus? Deus, que é tudo, Ele é perfeito e eu sou imperfeito. A nossa personalidade é muito imperfeita, mas a nossa realidade última, o nosso verdadeiro ser, não é imperfeito. Jesus disse: sede vós perfeitos, como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. O ser humano comum vai dizer: esse negócio de perfeição aí está me cheirando a coisa de santo, e eu não sou santo. A nossa personalidade não é santa. O nosso ser é mais do que santo, é divino. Então, quando Jesus dizia: sede vós perfeitos, como o Pai que está no céu é perfeito, ele não estava dizendo bobagens para nós, coisas inalcançáveis. Não! Todos nós vamos expandir a nossa consciência a ponto de alcançarmos o nível do Espírito Santo, a nossa mente divina, depois continuarmos expandindo e abarcarmos a consciência de Cristo em nós e continuarmos expandindo para abarcar a consciência de Atma, do divino em nós, que é o Pai em nós manifestado nesse mundo. Então, Atma é uma manifestação do Deus Supremo do Universo em nosso mundo. E, quando bebermos desse cálice, esse cálice da oração que contém vinho e água, nós entraremos na consciência da plenitude do todo. Vocês já alcançaram aquele estado de consciência do todo que nos dá uma dorzinha de cabeça no material limitado? Vocês estão vendo, meus irmãos, o desafio que nós temos aqui de realmente captarmos toda a sabedoria que nos foi legada nesse documento, porque nós partimos da limitação da nossa consciência. Não é do nosso ser, não. É a limitação da nossa consciência. Vida espiritual é um processo de expansão da nossa consciência. Chegará o dia que nós vamos expandir a tal ponto que nós entraremos na plenitude e teremos a consciência daquilo que nós realmente somos, uma expressão divina. Vocês gostariam de fazer alguma observação antes de encerrarmos a nossa reunião?
Quem quiser falar, pode falar. Raul, Sim, Dorival, pois não. todos os itens que hoje a gente conversou, que você explanou para nós, chama a expansão da consciência. Não tem outro caminho. E quanto mais tivermos em contato com isso, vai ficar mais visível o progresso. Mas eu acho que um esforço bastante louvável. E aí é o que a Lília falou, onde muitas religiões pedem a disciplina, de alguma forma, mas a busca é individual, né? Para esse contato com o mundo sem forma, né? Meu irmão, veja só. Existem diferentes gradações. Nós estamos subindo na escada de Jacó. Nós teremos que nos livrar de coisas muito grosseiras nos primeiros passos do caminho. Egoísmo claro, algumas tendências até para crueldade, não crueldade consciente, crueldade inconsciente para com aqueles que estão sofrendo. A gente passa e vira as costas porque nem quer ver aquelas pessoas que estão mendigando, que estão assim, que estão com doenças, isso, aquilo. Então, nós vamos ter que nos livrar de muita coisa grosseira em nosso condicionamento, que nós estamos acostumados. A vida é assim. É como o pequenino ego nos diz o tempo todo: a vida é assim. Você não pode querer mudar o mundo. Você tem realmente que começar a mudar você mesmo. Ao mudar você mesmo, você vai ver que existe a possibilidade de um mundo muito melhor do que aquele em que nós estamos vivendo hoje em dia, e nós vamos experimentar a beleza de um mundo mais verdadeiramente humano, com consideração para com a necessidade dos outros, com mais amorosidade, com mais gentileza. Então, tudo isso nós vamos alcançar. Porém, os primeiros passos é tirar aquilo que é grosseiro em nós e que nos impedem de começar a rir das tolices que nós estamos cometendo, dos condicionamentos tolos que nós tínhamos e agora estamos deixando para trás. Então, vai haver uma determinada etapa em que vai ser necessário muita disciplina para deixar o lixo para trás, para deixar o chumbo grosseiro para trás. Mas isso, uma vez dado os primeiros passos, a gente sente um alívio tão grande que começa a sentir essa alegria interior, começa a rir do mundo, começa a rir de nossas tolices do passado. Então, a gente tem que começar de um determinado ponto. A gente tem que começar deixando o grosseiro para trás. E a gente deixa quando a gente tem uma meta diante de nós. A gente precisa ter certeza que um mundo de amorosidade é possível e é muito melhor do que o mundo cruel de isolamento,
dos outros que não fazem parte do nosso círculo muito próximo da família, dos amigos. Então, vai chegar um momento em que nós vamos estar rindo, felizes da vida, depois que nós tirarmos o chumbo dos nossos condicionamentos grosseiros. Luiz Alberto, você gostaria de dizer alguma coisa? Rapidinho, rapidinho. Você quer ver uma crueldade e a gente não se apercebe? Nossos irmãos do planeta. A galinha, o boi, isso, aquilo, isso é uma crueldade e a gente não se apercebe. E eu tenho uma dúvida muito grande até que ponto Jesus é filho de Deus, realmente é esse ponto, porque ele não toca uma palavra sequer nas obras dele dos outros seres da natureza, só o homem, uma coisa bem sionista. Luiz Alberto, eu posso lhe garantir que nós não temos o registro de todos os ensinamentos de Jesus. Infelizmente, não temos. Você está vendo que, à medida que vão sendo descobertos textos que foram proibidos por séculos e séculos e séculos, vieram à tona o Evangelho de Tomé, de Filipe, Piste Sofia, alguns, não todos, desses textos dos seguidores avançados de Jesus, a gente vê que tem muita coisa que é diferente até do que a igreja diz que foram os ensinamentos de Jesus. Mas mesmo esses não refletem todos os ensinamentos. E veja só, Luiz Alberto, Jesus era um mensageiro divino que vem com a missão de ajudar a humanidade, tem que escolher a prioridade daquilo que ele vai apresentar. Algumas coisas são mais importantes do que as outras. A regra de ouro: tudo aquilo que quereis que os outros vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei de causa e efeito. E os ensinamentos dos profetas. Então, olha, uma coisa, mas só isso. Se nós dermos atenção a essa regra de ouro, nós vamos mudar 70%, 80% daquelas negatividades que nós temos. Só isso. Mas não foi só isso que Jesus legou. Mas houve uma priorização dos ensinamentos na sua apresentação. Nós não sabemos tudo aquilo que Jesus ensinava reservadamente aos seus discípulos. Então, eu estou de acordo com você que a gente tem que cuidar de diminuir cada vez mais a crueldade e o sofrimento dos animais. Por exemplo, sendo vegetarianos. Eu já sou há 35 anos. Eu acho que é relativamente fácil seguir essas coisas, deixar de comer carne, deixar de beber bebidas alcoólicas. O que é difícil para mim é deixar de ser egoísta, é deixar de querer o meu em primeiro lugar. Então, você vê, existem prioridades. Se dedicar ao bem do outro, como isso demanda uma entrega total, uma vivência consciencial de que somos todos um. Então, vamos seguir aquilo que está ao nosso alcance dos ensinamentos de Jesus que tocaram o nosso coração. E à medida em que nós vamos nos adentrando
nesses ensinamentos mais esotéricos, volta e meia, algo vai tocar a nossa alma e a gente dá aquela estremecida, meu Deus do céu, eu preciso cuidar disso também. Aí, no dia seguinte, a gente já esqueceu daquilo. O ego consegue fazer com que a gente vire as costas para aquilo que é espiritual. Então, por isso que é trabalhoso, a gente tem que voltar, repetir e se autopoliciar e disciplinar, principalmente naquela prática que é muito difícil, eu tenho dificuldade com isso, plena atenção. Estar plenamente atento ao tudo que está acontecendo ao nosso redor, para a gente não reagir. Alguém disse, você é um tolo, uma feia. O quê? Você, quem é você para dizer isso? Esse tipo de reação visceral que nós temos, a gente tem que abandonar isso. Tem que aprender a agir em vez de reagir. E a gente só pode fazer isso quando tem autocontrole, de autodisciplina. Bom, mas já passamos 10 minutos da nossa hora. Eu vou agradecer a paciência de vocês todos e vamos continuar, porque Jesus disse, sede perfeitos, como o Pai que está no céu é perfeito. Ele era um vidente, ele via no futuro, ele já sabe o nosso futuro. Então, vamos trazer o futuro para mais próximo da nossa vida. Namastê, uma boa noite para todos vocês, meus irmãos. Namastê. Boa noite a todos. Obrigada, Boa Raul. noite, Bom boa final de noite. semana para todos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, boa noite.